Boa noite, pessoal. Hoje eu estou recebendo a equipe do documentário É Pra Mudar, Moleque, Uma Vida no Degaze. E a gente vai ter um bate-papo aqui bem legal. É um novo projeto aí da Grumsama Filmes. Eu falei certo, gente? Fiquei na dúvida. Falou. Grumsama Filmes. Certo. Bruno chama. Me chama. Então vamos lá para a gente começar a ter esse bate-papo aí gostoso. Eu quero saber um pouquinho mais sobre a produção que vocês fizeram. Primeiro de tudo, eu quero que vocês se apresentem, falem o que vocês, qual foi a função de vocês nesse documentário, né? Vamos começar pelas mulheres, né? Pode começar, Aline. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Aline Capistrano, sou assistente de direção. Eu fiquei na parte da direção junto com o Clemente, que é na organização, contato com a equipe, no set, uma direção do set. Então, fiquei nessa parte. Fulano. Vamos lá. Prazer de novo. Tamara, é sempre bom estar presente nesse canal. Parabéns aí pela trajetória. Então, falar de cinema e falar de muitas coisas. Eu vou falar um pouco da minha função nesse documentário, que foi logger. Então, foi uma função nova que o Clemente tinha conversado comigo, me puxou para esse documentário, porque até então eu não iria participar. Seria uma participação mais do meu irmão, porque eu cedi, porque eu estava em outro projeto, e eu cedi a minha função para o meu irmão. E aí eu vim como logger num dia que foi justamente no Degaze. Então eu pude presenciar e pude estar perto para poder fazer esse projeto que cresceu e que nasceu. E a função de logger, ele é o mais dedicado e é aquele que segura tudo que é da câmera e que é do som. Se eu não baixar nenhum programa, se eu não baixar nenhuma imagem, se eu não baixar nenhum som, não vai ter nada. Lascou, vai ser filme mudo, vai voltar o tempos atrás. Então, ali aquela minha função era essencial para o documentário. E como ser uma função nova, mas eu já tenho experiência, né? Então, foi uma questão, assim, minha e da Grumchamas em fazer um novo projeto que me cedeu. Então, nessa função, ele é de capturar, de armazenar, de fazer toda a baixa, de toda a, como se diz, o diálogo, tanto de todo o processo do documentário, dentro daquela diária, e aí foi isso. E que nasceu, né? Tanto que todo mundo ouviu na Premiere. É isso aí. Bom, boa noite a todos e todas também. Prazer falar com você aqui, Tamara. Muito obrigado pelo convite. Minha função foi a parte de assistente de fotografia, também ali auxiliando na captação da imagem, né, através da câmera. E foi uma experiência incrível, né, que é dos itens, assim, todos são importantes. A fotografia ali na captação é algo, assim, que é de muita responsabilidade também, com as funções, porque é ali que passa a imagem, a emoção, né, para justamente depois, após produção, né, para levar realmente o conteúdo. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, onde, né, o Cadu e o Clemente me deram essa oportunidade de estar somando aí com o Grumsama Filmes. Então, assim, é algo que, assim, que foi assim, que a gente estava captando e realmente ouvindo a história, né, de cada pessoa que fez o depoimento, que falou sobre o seu trabalho ali, né, a gente estava com atores, mas, assim, foi incrível como eles entraram realmente no personagem, né, como a direção do Clemente e a direção ali também da Aline, né, toda essa parte de perguntas foram muito importantes para fazer uma captação, né, de mostrar uma imagem onde realmente remetesse aquela resposta, onde as pessoas, o público, né, que vê esse documentário, possa realmente se impactar, porque é impactante, né, estar dentro do Degaze ali, vendo os bastidores, como que é realmente diferente, porque as pessoas às vezes, o Degaze falam assim, uma prisão de menores. Não, é muito além disso, né? O trabalho do Degaze vai muito além,
de estar pegando essas pessoas que cometem crimes ali, né? Mas ali está tendo uma qualificação, está tendo um ensino, está tendo gerar oportunidades na vida daqueles meninos e meninas. Então, assim, foi muito gratificante fazer o assistente de fotografia. Assim, o cinema, ele traz uma linguagem, assim, surpreendente, porque você pode trazer narrativas totalmente diferentes do que as pessoas pensam, né? E mostrar realmente a realidade. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Por mais que a minha pegada é mais produção, mas, assim, foi um projeto inovador na minha vida. Então, assim, pude colocar aí, assim, nossa paixão, né, pela parte de fotografia ali, nessa parte de câmera, né, que eu sou apaixonado por câmera também, por mais que eu tenha essa veia de produção, mas eu sou apaixonado ali pela captação de imagem, né, de pegar esse depoimento, foi muito gratificante. E é uma parte muito importante, né, você está falando, eu só fiz, né, isso, mas é uma parte muito importante, senão também não tem o produto final ali, né. Sim. Toda a parte do cinema, de toda a equipe é muito importante, sabe? Acho que foi um trabalho em equipe, assim, muito em conjunto, foi muito legal, porque a gente conviveu ali durante horas, a gente passou um momento de chuva, sabe? Foi muito legal, porque ali a equipe estava muito unida. A gente gravou ali na Tavares, foi algo, foi inspirador, sabe? De estar vivendo num ambiente que acontece na vida real, sabe? Então, assim, tá ali com os nossos colegas, tá ali com a equipe, todo mundo ali unido, né? Então, foi muito legal, a gente enfrentou dificuldades juntos. Então, assim, isso é cinema, sabe? Isso é cinema, não é esse glamour que as pessoas acham que é só glamour, aqui nos bastidores. Então, assim, quem teve essa oportunidade de estar ali também, em todos os lugares, né? Tanto no Degas, todas as diárias foram maravilhosas, sabe? Enfrentamos dificuldades como qualquer cinema enfrenta. Então, assim, é muito gratificante. E após esse documentário, eu estou muito mais apaixonado ainda por contar a história, então, assim, por contar a realidade. E o Degas, e o documentário É Pra Mudar a Mulher, que ele veio para justamente contar que realmente existe oportunidade, histórias que estão ali que dá para mudar. E a gente vê o Rodrigo, né, como testemunho disso, né, que a gente vai falar sobre isso durante a entrevista. Então, assim, é muito gratificante. Então, assim, minha gratidão realmente ao Clemente, ao Cadu, né, é o desenvolvedor do projeto, pela oportunidade de estar somando. Complementar o Rogério ali, a Tavares que ele fala, é a comunidade Tavares Baixo, fica ali perto do bairro do Catete, onde também é gravado Arcanjo Renegado, da Globoplay. Sim. Então é uma comunidade ali que recebeu a gente maravilhosamente, uma receptividade muito boa ali do pessoal da Associação de Moradores, dos moradores. É muito legal você gravar dentro de uma comunidade que mantém aquela curiosidade. Então, é para complementar. Eu sou Cadu Tavares, o produtor do filme É Pra Mudar a Mulher, Uma Vida no Degas. Esse filme documentário maravilhoso aí que tá ganhando premiações mundo afora, tá ganhando vários prêmios, mais pra frente a gente fala. Então, como o Rogério disse, eu sou escritor, tá, de livros infantis também, e comecei a fazer palestras em escolas públicas e privadas também. Então, privado lá no Pense, fiz bastante palestras lá no Pense, lá do Valqueire, acho que ele é Valqueire, né? E fui convidado para fazer também uma palestra motivacional e contação de história no Degas, né, em 2021. E gostaram muito. Eu fui chamado a segunda vez. Nessa segunda vez, eu procurei pela internet um fotógrafo, um cara para fazer um vídeo. E eu achei o Serginho Clemente para fazer um vídeo para postar nas minhas redes sociais. Muito bacana isso. Que é o dono da produtora aí, Me Chama, e o diretor do filme. Então eu fiz tinha um café com o autor lá, então eu fui fazendo a palestra lá, fui convidado a segunda, terceira vez, e queriam me convidar a quarta, mas ainda não tinha, mas vaga, é muito serviço voluntário, realmente você
não é fácil, tá? Porque você tem os gastos, você tem o dia inteiro ali para dedicar aquilo, então não é fácil. Também, às vezes, a gente tem outros trabalhos também para fazer. Então, começou assim, e eu fiquei visualizando o Degazi e falei, cara, isso aqui a gente podia fazer um curta. Então, eu sou o produtor do filme, mas é o meu primeiro filme, tá? E eu falei com o Clemente, eu liguei para ele, falei, cara, eu estou aqui no Degazi, eu dei a palestra, você veio aqui, fez a fotografia, fez o vídeo, o que tu acha de fazer um curto? Eu sei que você tem uma produtora também, de cinema. Ele falou, é interessante. Aí eu fui amadurecendo com ele essa ideia do curta virou longa, né? E estamos aí, ó. Esse longa aí que ganhou várias premiações já internacionais. Eu vou pedir ou para a Aline ou até para o Cadu para Vou tentar virar aqui, porque eu acho que tá errado. falar um termo mais fácil para a maioria do pessoal entender, né? A sinopse, que seria para a história realmente do documentário, para a gente estar falando aqui de Degazi, mas aí o pessoal que vai assistir e entender do que está sendo falado. O Degazi é o departamento socioeducativo aqui do Rio de Janeiro, né? Um departamento que faz com que os adolescentes cumprem as medidas socioeducativas. A gente trabalhou no departamento aí de Direitos Humanos, né? Você trabalhou onde? Em Direitos Humanos, né? Explica um pouquinho mais aí sobre essa parte social aí que o Degazi faz, que é muito interessante, onde você faz a ressocialização dos adolescentes. Os adolescentes são presos no Rio de Janeiro com alguma infração, né, que eles cometem aí, e não são levados para o presídio, né, como até 18 anos ser levado para o Degazi, Departamento Socioeducativo, que antigamente era FUNABEM, né, se não me engano, né, FEBEM e FUNABEM. Um é em São Paulo, um no Rio. Acho que aqui no Rio era FUNABEM, né? E se transformou no Degazi e agora Novo Degazi. Já tem tempo já que está como Novo Degazi, que é mais para... O Novo Degazi é porque eles tentam fazer ali com que aquela parte brutal que era antigamente, como os agentes tratavam os adolescentes com violência, mudasse. E tem mudado bastante, pelo que a gente percebe lá, hoje com bastante cursos técnicos que o departamento coloca para os agentes. Vários novos agentes entraram, mentalidade hoje, a maioria universitários, né? Então você muda, como a polícia também vai mudando ali, vai aprimorando, né? Você vai colocando gente com mais estudo, vai melhorando ali a possibilidade ali de você ter um ambiente melhor de trabalho para os adolescentes, para a sociedade e para o próprio agente, né? Então, ele falou sobre direitos humanos. Para além de trabalhar como assistente de direção, também sou assistente social. Estou agora finalizando a especialização em impacto da violência na escola. Então, esse filme foi muito significativo, assim, durante esse processo de formação que eu estava na Fiocruz. Então, pensar sobre a violência, os impactos da violência e trazer um filme sobre o Degazi tá ali no chão, onde acontece e onde acontece diversas contradições, né, no nosso dia a dia, né? Mas bem, o filme ele fala sobre o novo Degazi, que é a mudança do Código de Menores para o Estatuto da Criança e Adolescente. Antes, o Código de Menores era regido pelo sistema penal, que é também hoje que é regido as prisões para pessoas maiores de 18 anos, né, os adultos. E essa troca que é feita do sistema penal para o sistema socioeducativo, pensando que esses adolescentes eles entram nesse sistema não para apenas cumprir uma pena, mas para serem ressocializados nessa sociedade. A gente sabe que é uma sociedade capitalista que tem uma diferença econômica muito grande, né? A gente for pensar sobre o Degazi é preto, né? A gente vê que boa parte desses adolescentes são adolescentes que estão vindo de comunidades, são adolescentes que estão vindo de áreas periféricas. Então, assim, quando há essa mudança do Estatuto de Menores para o Estatuto de Criança e Adolescente, ele traz essa nova visão, que é não pensar em cumprimento da pena, mas pensar que esses adolescentes estão sendo ressocializados e entrando nessa sociedade com educação, com formação técnica, pensando que eles podem ter uma formação profissional,
Então, assim, nós estivemos na escola técnica, eles possuem cursos de audiovisual, cabeleireiro, barbeiro, esqueci agora o nome, mas é o curso de mecânica. Então, assim, essa formação é porque eles saem de lá qualificados e não voltem para o crime, não voltem a cometer nenhum delito. Delito não, né? Ato infracional, que estamos falando de criança e adolescente. Então, assim, esse documentário ele vem trazer esse viés para trazer como é a sensação de lá dentro. A sociedade ela é muito preconceituosa, ela traz esses adolescentes como pessoas menores, como pessoas que é para colocar em perigo, pessoas que é para você ter medo. E quando a gente traz esse documentário é justamente ao contrário, é a gente trazer para as pessoas que que entram ali, elas não entram ali para continuar no que elas já viveram, no que elas já passaram, no crime, cometendo atos infracionais, não. Elas entram lá. A ideia desse Novo Degás é isso, eles passarem para essa escola com uma nova visão desse mundo novo. Cometi a pena, mas como vai ser daqui para frente? É claro que existem várias contradições, né? Por pensar que eles estão cumprindo uma pena, né? Um ato infracional. Mas, assim, quando a gente traz esse documentário é para trazer justamente isso. Trazer essa visão que a gente acredita que a ressocialização é possível. É difícil visto todo o contexto e a questão social do Brasil, mas entendendo que a ressocialização é possível, né? A gente pode acreditar num mundo em que esses adolescentes que passam por essas unidades, né, de privação de liberdade, semi-liberdade, aberta, enfim, ou fechada, eles podem ter uma nova visão de futuro. Então, assim, o espírito desse documentário é esse. Vamos pensar na ressocialização como uma solução, como algo que possa melhorar. Então, esse é o espírito que a gente traz, esse é o espírito que a gente acredita. E até para deixar até um pouquinho mais leve, né? Eu vi que vocês tiveram uma trilha sonora toda original para o documentário. Queria saber de vocês quem foram essas pessoas que vocês, né, chamaram para fazer essa trilha sonora, qual foi o estilo, o gênero de musical, por que foi escolhido esse gênero? Então, eu vou só, portanto, que eu levantei, quem tiver, eu recebi, né, porque a gente fez documentário, eu recebi de um agente socioeducador, ele é advogado e professor, e ele escreveu esse livro aqui, ó, muito bacana, que é Carcereiros de Menores, Educador Sem Voz, Polícia Sem Arma, Juliano Ferreira de Souza. Quem quiser entender um pouquinho sobre o sistema, vai lá no Google, tenta colocar esse livro aqui, ó, que é bem bacana, mostra a visão lá do agente, e como a Aline falou, só para falar, antes de falar das músicas, o Degase, ele era gerido pela Secretaria de Segurança Pública, né? E era muito ruim ser gerido pela Secretaria de Segurança Pública, não é uma coisa legal você colocar uma escola, né, que a gente tenta ali colocar ressocialização, sócio-educador, se você colocar segurança pública, é um outro viés. Então, hoje em dia, está na parte da Secretaria de Educação, assertivamente, né? Então, bem legal. Esse garoto aqui é um professor, é um advogado, um cara muito gente boa, e ele conta ali, a gente pensou em desistir, tá? Ele é agente do Degase, pensou em desistir, e conta ali realmente como que é ser um agente do Degase, quem quer entender como é que ela... Porque você, lá dentro, você, às vezes, vê que parece ser um policial, mas ser um educador, rola essas contradições. Vamos falar agora das músicas. Depois o link aqui na descrição do livro também. Eu não tenho link, eu ganhei esse livro. Não preparei nada, mas tem que procurar no Google. Carcereiros de Menores, nome do escritor Juliano Ferreira de Souza. E quando eu fui fazer o filme, eu coloquei no Facebook, até pedi ajuda ao Clemente, como é que a gente poderia captar alguns músicos. E ele me sugeriu alguns grupos no Facebook e outras coisas. E eu fiz eu fiz um concursinho para as pessoas ali, que gerou um alvoroço tão grande de pessoas que fizerem letras exclusivas para o filme, que vai ser lançado, que era sobre adolescente, como eu te falei. E muita gente é igual a Aline, assim, que é muito envolvida com essa causa, começou a mandar mensagem. Eu falei, tem que fazer a letra e mandar uma letra para me aprovar com a equipe, com o Clemente.
E nessa, a gente conseguiu 6 músicos, né? E é o GB de Caxias, que é um garoto que toca funk. A música dele é estourada em Portugal, tem uma música lá estourada em Portugal, que ele mandou um vídeo, jogador do Porto, cantando a música dele, muito legal. Tem o MC Dadinho, também, muita gente boa, também tem música no Spotify, muito legal. MC Nick Neck, também, que cedeu uma música, fez uma música exclusiva. O MC GB de Caxias não fez uma música exclusiva, ele mandou uma música estourada dele. Nick Neck e Dadinho fizeram uma música exclusiva para o filme. Então, as músicas muito bacanas. Que trilha sonora maravilhosa. Depois vem, a gente escolheu um rock, que eu queria um rock ali para colocar numa determinada parte, onde estivesse entrando ali aquela polícia e bandido, então ficou muito legal. Aí veio a banda Pressão Social, que é do Felipe, morador ali, até mesmo perto de Tavares Baixo, do Catete. Consegui também separar ele. Depois também conseguimos achar a Jana Devel. A Jana Devel, ela com o marido, ela faz turnê em Nova York. Que legal, olha só, faz turnê cantando músicas com o marido em Nova York, nas ruas de Nova York. E ela estava em Nova York, embarcou 10 dias antes do lançamento e conseguiu ver o filme lá, ver a sua música, ainda deu uma palhinha pra gente. E por último, e não menos importante, a Ciana, que ela é neta do Paulinho da Viola. A gente conseguiu arrancar dela 2 músicas, ela fez 2 músicas exclusivas pra gente. E as músicas dela também ficou maravilhosa, encaixou perfeitamente no filme. Todas as músicas são o tchan do filme, realmente são o tchan. A Ciana também deu uma palhinha também, cantou umas músicas lá na estreia da Premiere. E eu não posso falar muito não, porque é meio suspeito. Eu gosto de todas. E foi assim, né, que a gente escolheu as músicas e conseguimos. E eles ficaram muito gratos, tá, de ter escolhido eles. Até hoje me agradecem muito. São muito envolvidos com a causa. A Ciane, então, nem se fala. Me ligou há pouco tempo aí, como é que tá a repercussão do filme. Toda hora me pergunta, que ela é muito envolvida. O avô dela já tá querendo ver o Paulinho da Viola. Perguntou pra ela, como é que eu faço pra ver esse filme? Porque ele não foi na estreia, porque ele estava em viagem, estava fazendo uma apresentação em outro estado. Ele até cogitou em chegar a tempo, mas não conseguiu. A filha do Paulinho da Viola estava lá, que é a mãe da Ciana, e a Ciana, né? Então ele queria muito ter ido, mas não conseguiu por questões ali de agenda. E eu queria saber agora, de todos vocês aí, o que é possível estar fazendo para a socioeducação ficar mais forte? Cada um fala seu ponto de vista. O que vocês acham? A socioeducação, para ficar mais forte, você tem que realmente investir, né? O poder público investe, mas ainda é um pouco moderado. Então você tem que realmente investir pesado na socioeducação. Que investir pesado, você vai garantir ali cursos melhores, cursos mais aprimorados, que incentive esse adolescente a não voltar ali para cometer ali os seus delitos, né? Ali, mas é isso, para que ele não volte ali a essa vida aí errada, né? Então o investimento eu acho que é essencial. E não só para ele, né? Ele volta para a sociedade. Isso é muito bacana. Esse investimento ele reflete ali em toda a sociedade. Uma oportunidade, né? Claro. Sempre é bom, né? Investir em dança, cultura. A gente sempre fala, né? Tem que investir em cultura, tem que investir em atividades que tirem os jovens da rua, que façam um projeto que seja bacana, que faz todo um aparato. Vou tirar aquele jovem da rua, que ele não vai enfrentar o 247 lotado para ir para a praia roubar as pessoas, que ele não vai fazer, né? Tirar ele desse segmento e colocar ele num segmento mais apurado. Então, o que é questão do Estado? Investir forte, coisa que o Estado ultimamente não está tendo essa visão junto com os jovens. Isso é a realidade. O Estado abandonou legal. Então, para você investir, você precisa do poder privado. O poder privado também é uma outra coisa que você tem que ir lá mostrar um projeto para ele. Olha, isso aqui eu vou tirar 100 jovens da rua, vou
ter capoeira, no meu projeto vai ter capoeira, no meu projeto vai ter arte, no meu projeto vai ter música, no meu projeto vai ter isso, a gente vai dar almoço, a gente vai dar janta, a gente vai trazer esse jovem e abraçá-lo, porque não adianta nada eu investir e eu ter o jovem só de 8 da manhã às 15 horas da tarde, de 15 às 17 ele vai fazer o quê? Eu, particularmente, eu ia para a escola, de tarde eu ia para um fliperama. O jovem ele vai caçar alguma coisa para ele fazer depois daquele horário, sendo que a gente vai para o fliperama para a gente brincar. Mas tem um jovem que ele tem um outro amigo que tem uma índole totalmente errada, que ele vai falar assim, não, amigo, não vamos para jogo não, vamos fazer alguma coisa mais adrenalizado. É assim. A conversa de jovem é assim, eu tenho sobrinhos e, assim, a questão é, se você investir de uma forma consciente, coisas que não acontecem, você pega uma ONG aqui de 5, 20 anos, aí você pergunta assim, quantos jovens até hoje vocês formaram? É mínimo, isso é em documento, você chega em qualquer lugar, é mínimo. Então, eu acho que o poder público, junto com as empresas privadas, junto com pessoas que querem mesmo mudar, faz a diferença. Diante disso, a gente vai ter jovens baleados, a gente vai ter jovens no tráfico, a gente vai ter jovens na periferia caçando fazer, procurando coisas ruins para poder colocar no seu currículo, porque se você pergunta um jovem hoje que seja de qualquer outro lugar, ele vai falar assim, o que você quer ser da vida? Um jogador de futebol, um ladrão, ou uma... Não, eu não quero nada disso, tia, eu quero ou roubar ou fazer nada, ficar dentro de casa, ou ficar no morro perambulando ou usando droga. É triste? É triste. Mas, assim, se você tiver conscientização e trazer os jovens para você, você tem que abraçar o jovem. Não adianta chegar aqui, vou fazer uma ONG aqui, vou ganhar o dinheiro do governo e vou montar aqui aula de dança, aula de capoeira, dar almoço, dar café, dar janta. E depois, deu 18 anos, ele já está... Não é assim. Então, eu, particularmente, eu acho que para você cuidar de jovem, ter eles numa boa doutrina e fazer ele ser humano melhor, tem que cuidar desde a raiz. Tá com problema psicológico, tá com problema pessoal, tá com problema disso, você tem que abraçar e escutar. Então, às vezes, o dinheiro fala mais rápido, tá na frente, e dinheiro é poder, e o jovem que se lasca, e aí é isso. Mas... tem que trazer esses programas, esses documentários ainda, até hoje, eu me pergunto, eu tenho que mostrar em documentário uma coisa tão real, tão óbvia, o óbvio se tornou tão ruim, vou trazer em documentário, mostrar o jovem tem que vir pra gente, o governo tem que tratar disso aqui, o federal tem que tratar disso aqui, as políticas públicas tem que tratar disso aqui. A gente não vê isso, prática é uma coisa e teoria é outra. Então, particularmente... A própria criança, né? Que se faz, olha aqui, né? Assim que você tem trazer, assim, como educadora, eu falo e, assim, eu trabalho numa escola privada, onde as pessoas têm dinheiro para pagar. Mas e as escolas que as pessoas não têm? Quando o Brizolão foi inaugurado, foi aquele, assim, tem gente que foi, até hoje, que foi criado dentro de um Brizolão e fala, nossa, eu tenho um orgulho imenso de ter criado dentro de um Brizolão, porque lá eu tinha piscina, lá eu tinha professora, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. Aí hoje você vê os Brizolões defasados, quase não tem nenhum. Então, você trazer isso dentro... Cadê os projetos que tinham? Acabou, não existe. Aí, para você reformular mais projeto para ficar na bancada, é surreal. Mas tendo a certeza que os jovens têm que tomar, assim, também querer, né? Querer. Eu fui divulgar até um filme em Jacarepaguá, e aí, chegando lá, a maioria era adolescente. Se você me perguntar quantos tinha, você vai achar que é uma piada. Mas tinha 8, jovem. Aí você pergunta assim, querer ter... Tem que ter muito suor para a gente poder trazer isso, para a gente poder fazer um trabalho decente, de capturar esses jovens, de trazer para a gente, porque eles têm até medo.
Quando você fala assim, eu sou representante do Estado e eu quero que você tenha... Eles ficam assustados. Não, tia, você vai me levar para onde? Você vai me botar tornozeleira? Não, cara, eu só quero conversar com você, eu só quero dialogar com você, o que você está passando, qual é o seu... Eles têm medo. Não dá medo para eles, é dar as mãos. O Estado está aqui, ou eu estou aqui, a gente vai entrar nessa junto. Então, acho que isso é só um fato de você fazer um documentário, fazer um filme, fazer uma série, explicando tudinho, isso aqui acontece quando você faz isso. Isso aqui, o certo e o errado, uma série assim, que caminha o lado certo e o lado errado, que aí traz uma projeção, isso aqui é o lado certo, isso aqui é o lado errado. E é assim que vai mudar um pouco as questões humanitárias. Então, pegando um gancho aí que a nossa amiga Luana falou, é realmente isso, né? A integração e realização de mais projetos, né? De cultura, esporte, lazer, principalmente também no atendimento de psicólogos, né? Porque hoje em dia, né, a gente vê muitas famílias com muitos... são crianças, né? São adolescentes, né? Que acabam cometendo esses atos de infração, né? Então, assim, muito também depende muito das famílias, né? Dos pais, principalmente, de estar gerando oportunidades para os filhos. Não é nem... Eu sei que alguns têm... A maioria dos pais tem dificuldade, sim, mas também precisam também saber, conhecer os projetos que são gratuitos para dar oportunidade para os seus filhos, sobrinhos, netos, né? Então, assim, eu acredito que a cultura, o esporte, a luta, né, esse atendimento psicológico, né, de saber, vindo lá da infância, né, porque muitas coisas acontecem também, muito também reflete na vida da criança, por causa da atitude dos pais, né, da família, né, situações que acontecem dentro da família que acaba refletindo na criança e ela acaba cometendo aquilo. E hoje, com o trabalho do DEGASE, né, desse sócio educativo, né, é muito importante. Então, veio a parceria aí do SENAC, né, que o SENAC é uma grande instituição. Teve, a gente não pôde comentar isso, a gente comentou isso num outro evento, que até a Aline comentou, né, esse curso de barbeiro audiovisual, né, essa parte. Então, assim, é muito legal você ter esse tipo de curso, porque a pessoa fala, caramba, cara, eu tenho a oportunidade de fazer uma produção de um filme, de um conteúdo, de um audiovisual, que pode viralizar, como já viralizou, né? A gente vê filmes aí que gerou oportunidade para pessoas, até a Tropa de Elite, né, que gerou oportunidade para pessoas que não tinham nem formação em cinema, que eram de pessoas que estavam dentro da comunidade. Alguns aproveitaram oportunidades, outros foram por outros caminhos, né? Mas precisamos mais de conteúdos, até de audiovisual mesmo, oportunidade de colocar esses adolescentes para aprender, porque eles ficam impactados quando vê uma câmera. Isso eu já pude presenciar. Eles estavam vendo uma câmera, estavam falando, caramba, tia, que oportunidade legal, e isso o que faz? Então a gente precisa de mais oportunidades na parte de cultura também, não só de audiovisual, né? Mas a gente está falando também de esporte. O esporte, ele salva vidas, né? Então, assim, uma oportunidade. E hoje a gente vê jogadores de futebol que vieram de comunidade. E eu falo isso para muita gente que fala, a maioria dessa galera que joga futebol bem é dentro da comunidade. E se der essa oportunidade para eles, eles vão crescer, vão jogar no grande grupo. Claro, cara, que a gente vê muitas pessoas, muitos jogadores são apadreados, mas assim, eu conheço pessoas que vieram da comunidade, estão jogando num clube, seja um clube menor que o Bangu ou São Cristóvão, mas é uma oportunidade que esse menor que era dentro da comunidade recebeu essa oportunidade e acompanhado de pais também que investiram de forma assim, não só em dinheiro, mas também de ser pai e mãe, de lutar pelo sonho dele. Então, acho que a gente precisa ter mais oportunidades, sabe? Eu acho que o filme, o documentário, ele veio para também abrir
a mente desses pais, da sociedade, de gerar mais oportunidades. É isso. Então, a minha visão para deixar esse trás do Degaze mais forte, né? Quando eu penso em deixar o Degaze mais forte, eu não penso... Claro que o investimento dentro da própria instituição é muito importante, mas pensar aqui fora, né? A educação de base. Hoje a gente tem que pensar que a violência ela é muito naturalizada. Então, assim, muitos desses adolescentes que estão lá dentro, eles nasceram e conviveram colocando a violência como algo natural, violência doméstica, vendo violência com os pais, vendo a violência dentro da comunidade, vendo a violência, muitas vezes até do Estado, né, entrando nas comunidades. Então, assim, quando a gente pensa em investir no Degaze, não é investindo lá dentro, é investindo na sociedade, na educação, investindo aonde ela pode pensar, aonde ela trazer uma nova perspectiva de vida. Então, assim, hoje, realmente fala de violência obstétrica. Tem pessoas que estão sofrendo violência ao nascer. Então, assim, a naturalização da violência é algo que ela não começa quando a pessoa já está mais velha, sofrendo uma violência doméstica, sofrendo um assalto. Ela começa muitas das vezes quando ela nasce, né? Na localidade que ela mora, vendo os perrengues dos pais ou passando por algum momento, né, naturalizando estar no crime, nas forças, no crime armado. Então, assim, quando a gente pensa em educação, eu não consigo pensar em educação, investir em educação, sem pensar no investimento da educação de base. Quando eu falo educação de base, eu não falo só nas escolas, não. Eu falo investir em alimentação, investir em saúde, investir na comunidade, investir nesses adolescentes que muitas das vezes têm estima tão baixa que a única oportunidade que eles veem na vida às vezes é continuar num momento de reproduzir violência. Então, assim, a gente está falando de adolescentes que eles não estão só ali para criar uma oportunidade, às vezes para poder sustentar as suas famílias. Não é trazer, assim, eles como coitadinho, não, mas é trazer uma realidade que, às vezes, é muito dura. Então, assim, é claro que existe esse investimento, existe, às vezes, quando você olha e fala assim, nossa, mas ele não quis essa oportunidade. Mas será que ele tem estima para olhar isso como oportunidade na vida? Será que ele tem tempo para olhar essa oportunidade na vida? A gente sabe que o trabalhador brasileiro ele não tem tempo de estudo. O tempo dele é de trabalho, e trabalho precarizado. Que a cada dia está mais precarizado ainda, né? Se a gente pensar hoje no salário mínimo, ele não sustenta uma família, né? Vamos equiparar quanto está o salário mínimo hoje e quanto que é o mínimo que você gasta de uma alimentação para uma família. Então, assim, Eline, você está trazendo coisas muito básicas, né? Mas quando a gente pensa em investir na socioeducação, não vai ser lá dentro. É claro que lá dentro é muito importante para os que estão lá dentro criar uma nova perspectiva de vida, né? Os que querem, os que têm o desejo, mas quando a gente pensa nisso, a gente começa na educação de base, a gente começa nos que têm 1 ano, 2 anos, a gente começa com aqueles que têm necessidade de ter um acompanhamento psicológico, ter um acompanhamento social. Então, assim, a gente fala que muitos deles que estão hoje no Degaze possuem famílias que passaram pelo sistema penitenciário no Brasil, que é um sistema no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, nós estamos falando de penitenciárias que estão de forma subhumanas, né? Claro que estão tentando se ajustar, mas estão subhumanas. Então, assim, a gente fala muito mais do que só um sistema lá dentro. A gente está falando aqui fora. A gente fala de todo um mundo que alguns que ganham muito e sobrevivem muito e cometem crimes que nem sempre são penalizados, e a gente fala de pessoas que cometem crimes que estão muitas vezes na comunidade, que tem um perfil de cor, tem um perfil de pessoas de classe social. Não estou falando da exceção, estou falando da maioria. Então, assim, quando eu trago sobre isso, é claro que eu acredito muito na educação e eu acho que a educação muda vidas. Mas é muito diferente você dar uma educação a alguém que pode ter
que não está no mercado de trabalho, que tem condição de alguém que está bancando aquele adolescente, que está trazendo ele para o mundo, que ele pode ter condição de lazer. Agora, você acha mesmo que um adolescente que ele começou a trabalhar com 9, 10 anos de idade, ele tem condição de lazer? Ele tem condição de estar dentro da escola? Ele tem condição de estar conseguindo ter acesso à cidade, por exemplo? Porque se você for hoje num dia de sol, 40 graus, Rio de Janeiro, e você for lá na praia de Copacabana, o que mais tem adolescente trabalhando. E a gente sabe que, igual que ele falava, para você conseguir crescer na vida, você tem que acordar cedo. Gente, padeiro não é rico. Então, assim, quando a gente traz muito disso, não é só trazer uma educação, oferecer um serviço, mas é oferecer condições para que ele tenha aquele serviço, condições para ele que tenha educação. A condição da educação ela não está só no oferecimento da educação dentro de uma escola, ele está nas condições que aquele adolescente tem para conviver e ter oportunidade para estar dentro da escola. Então, assim, quando eu penso na socioeducação, eu não penso lá dentro, eu penso aqui fora. Eu penso nas crianças, eu penso nos adolescentes, eu penso nesses pais que muitas vezes não podem estar com esses adolescentes no dia a dia porque estão no mercado de trabalho precarizado, ganhando um salário mínimo, trabalhando 40, 44 horas por semana. Mães que às vezes passam uma semana toda trabalhando, não veem nem seus filhos. E assim, num país onde muitas das vezes a maternidade solo é algo comum. Mães bancam seus filhos sozinhas, elas sustentam. Muitos países não estão. O Brasil é um país, eu não sei de dados em números, mas o Brasil é um país que a maioria das pessoas não tem o nome dos seus pais, né? Então, assim, pais que não pagam pensão alimentícia, eu não estou falando que são todos, mas, assim, em sua grande maioria, tem muita gente que não tem condições de vida. E ter condições de vida é ter condições do mínimo. Então, assim, quando a gente pensa nesse adolescente para investir na socioeducação, para investir lá, tem que investir na educação de base. A universidade pública, por exemplo, a maioria das pessoas que estão na universidade pública, elas têm uma condição de vida. Claro que existem pessoas que entram por cotas, né, que é super legítimo, ao meu ver. Mas tem pessoas que não têm nem tempo para fazer uma universidade, vivem de sonhos. Então, assim, muitas pessoas vivem, que conseguem fazer uma universidade, que é pobre, trabalham o dia todo e vão para a faculdade à noite, que é o único tempo e oportunidade. Então, assim, quantos conseguem ter essa exceção e ter esse privilégio de fazer uma faculdade pública que você, em sua maioria, você faz ela o dia inteiro. Muitos deles têm como sustentar a casa, eles não têm condições de estar ali dentro daquele espaço. Então, assim, tem espaços que são negados não porque eles são proibidos de entrar naquele espaço, porque eles não têm condições de viver aquele espaço. Então, assim, quando a gente pensa na socioeducação, claro, é importante as pessoas que estarem lá serem ressocializadas, entrarem no mercado de trabalho, terem oportunidade de repensar de uma nova forma de vida. Mas quando eu falo em socioeducação, eu falo em investimento em educação. É muito importante investir em saúde pública, é muito importante investir em segurança pública, mas a segurança, o número é totalmente contraditório. Você tem que investir muito mais em saúde e educação para poder que esses níveis de violência eles diminuam. Então, assim, quando eu falo de condições de vida e como essas pessoas podem se sustentar, a gente tem que tratar todos esses eixos. Não é só um papel acusatório de colocar, ele não quer fazer porque ele não quer, ele teve oportunidade de não querer, mas perceber que a vida dele, ele teve essa oportunidade, ele teve essa referência. Muitos não veem tudo como solução, porque eles não têm essa referência em família. Então, assim, pensar que investir no socioeducativo não é investir lá, até porque os gastos de um adolescente lá por dia é muito alto. É investimento no agente, é investimento na alimentação, é investimento no espaço público, é investimento para manter toda aquela unidade. Eu tenho certeza que se aquele investimento fosse pego e fosse investido na educação, ele teria um outro esquema, né? Ele teria um outro momento. Então, assim,
É claro que, assim, você, quando pensa, é um adolescente que cometeu uma violência doméstica, cometeu um roubo, cometeu um assalto, cometeu uma morte. Mas a gente está falando de adolescentes que para chegarem a isso, eles tiveram vivências, eles tiveram uma vida que talvez não tenha sido uma vida de oportunidades. E essa vida de oportunidade, é claro que lá dentro é importante, mas ela começa aqui fora. Ela começa no chão, que elas pisam no território onde elas estão, e que esse território ele tem que ter cada vez mais com investimento público, que a gente sabe que a gente paga imposto não é barato. Então, assim, todos nós temos direito a isso, a um lugar e a um espaço de base, a um lugar com direito de dormir num lugar bom, né? Então, assim, um espaço com direito a lazer. Muitas das vezes o adolescente que mora na comunidade, ele não tem direito ao lazer, né? Ele não sabe se pode brincar na rua, se pode ser cometido como uma bala perdida. Então, assim, trazer tudo isso, né, que é todo um universo, né, e muito mais do que eu falei, que é um resumo, é trazer o que é investimento. E esse investimento, é claro que em unidades particulares é muito importante, como ONGs, né, que faz essa complementação do trabalho do Estado, mas pensar que esse trabalho ele vai muito além disso, né? Ele vai todo de uma estrutura, de uma sociedade que precisa ser repensada para que ela consiga se movimentar e acontecer. Aline, não acontece, mas a gente vê muitas vezes que esse investimento é muito baixo, né? Então, a importância desse investimento na nossa educação, ele não precisa ser tão alto. Eu tenho certeza que, assim, se esse investimento começar na base, ele não precisa ser tão alto dentro de uma unidade do DEGASE. Agora, eu vi que vocês fizeram um documentário que tinham autoridades e tinham os jovens ali também, falando um pouco da história deles. Teve alguma história que vocês podem estar falando que mexeu até com vocês? A história... Eu vou deixar essa para a Aline falar. Só um minuto aqui, pelo amor de Deus. Fala aí do Rodrigo Castro, que você falou. Castro. Essa história é muito legal. A Aline ficou por dentro, ela ficou ali perto da entrevista dele. Ele ficou preso no DEGASE. Primeiro momento. O Rodrigo Castro, depois 2 assim... anos e pouco, quase 3 anos. Injustamente. Aline, conta aí. O Rodrigo Castro foi uma história que eu me emocionei muito no set. Não só eu, como o Rogério também, né, Rogério? Porque, assim, a história dele é linda. A gente parou assim no set, a gente chorava. Porque, não, todo mundo teve um momento. A gente não contou isso ali. Teve um momento que todo mundo chorou na hora que ele tava depois. Não, parou. Ali foi uma coisa que foi forte demais, assim. Porque o Rodrigo, ele tinha um sonho de ser jogador de futebol. E esse sonho ele foi confundido com um outro adolescente que cometeu um ato, ele não conseguiu entrar no time que ele estava para entrar, então ele perdeu. Só de falar me emociona, porque ele não conseguiu entrar e ele ficou muito tempo para comprovar sua inocência, e ele cumpriu esse tempo sem ser algo dele, assim. Então, assim, pelo que ele fala, o que determinou que fosse ele que cumprisse esse ato infracional foi a voz, confundiram a voz dele. Então, assim, com isso ele teve que repensar a vida após sair de lá. Ele fala, tem um momento que ele fala, que nem foi pro... Pelo menos eu não lembro, assim, ó, não foi pro filme, mas foi um momento que tocou de uma forma de mim tão profunda, quando ele fala de um Natal, de um Ano Novo, que solta os fogos, ele fica olhando pela cela, assim, e o quanto ele queria estar com a família dele, o quanto ele queria estar comemorando com os amigos dele, ele não teve essa oportunidade, porque ele foi preso enganado, assim. Então, é uma história que, para mim, mexeu muito comigo, assim, por pensar, assim. Nossa, ele poderia ter sido uma pessoa que cometeu o crime, poderia ser a pessoa realmente que cometeu, mas ele entrou enganado dentro de um espaço que não é nada convidativo, né? Por mais que tenha essa questão da socioeducação, a gente sabe que eles estão dentro de uma cela, com restrição de liberdade, né? Com tempo e horário, né? Cronometrado, que pode ser feito ou não. Então, assim, foi uma história que para mim foi muito doída, assim, né? Ouvir todo o relato dele, ouvir o quanto isso afetou a vida dele. É claro que depois ele deu uma volta por cima, né? É um cara muito forte, assim.
Eu não sei de onde esse homem tira tanta força para viver, assim. Porque ele correu atrás, ele casou, tem os filhos dele, ele queria da melhor forma, se não me engano é na Vila Kennedy. Ele foi criado na Vila Kennedy, onde é um espaço que para ele tem muitas lembranças, lembra a família, lembra a comunidade, as amizades dele. E assim, ele deu uma volta assim para repensar os sonhos dele para viver um novo momento, assim. Então, foi uma história que para mim foi pensar assim, nossa, o sistema socioeducativo tem uma questão de preservar a sociedade, mas quanto que para ele foi maléfico, sabe? Para quanto para ele repensar toda essa vida foi algo para mim que me impactou bastante só de ouvir a história dele. A força dele disso, porque podia ser ao contrário, né? Exatamente. Tudo isso. Portanto, que ele virou amigo de 2 agentes de lá, né? Que olharam para ele, que viram o diferencial dele, viram que ele era uma pessoa diferente, que ele não era o perfil, geralmente adolescentes entravam lá, e viraram colegas dele até hoje, assim. Foi muito emocionante, né? Esse encontro dele com os agentes que ficaram próximos dele. Fala aí, Rogério. E assim, a história dele, assim, ele conversando, né? A gente conversou antes dessa entrevista. Ele hoje contar essa história para os filhos, né? Que ele enfatiza muito bem a família, né? Então eu acredito que ele é um exemplo para os filhos, sabe? Ele vai contar a história dele, vai falar assim, poxa, olha, não vai por esse caminho, vai por esse caminho. E ele vai investir muito mais, porque ele foi testemunha disso, sabe? Dessa injustiça. E ele comentou algo assim muito importante de falar assim, poxa, eu queria estar na frente lá do juiz que o mesmo Rodrigo naquela época não é o mesmo hoje, sabe? E dizer assim, eu venci, sabe? E ele venceu. Ele não permaneceu após essa dificuldade, esse obstáculo que ele passou dentro do Degaze, sabe? Ele não desistiu. Ele falou assim, cara, tô perdido, comete muitos erros. E comete, infelizmente comete. E aí essa foi uma injustiça. Mas isso não deixou abater o lado profissional dele, o lado familiar dele, e hoje ele pode contar, fazer palestras. A gente falou isso para ele, cara, você tem que dar testemunho em palestras, e através do filme, realmente mostrar o que foi diferencial na sua vida. Porque as pessoas hoje conhecem o Degaze por isso, mas hoje o filme veio trazer que agora o novo Degaze, né, está gerando essa oportunidade. Né, o filme trata isso, né, que está gerando oportunidade socioeducativa, né, trazendo qualificação para aqueles menores, que são meninas e meninas, de ser uma pessoa nova, de ser um Rodrigo novo, né, de ser uma Maria nova, sabe? Ter a oportunidade de ser um empreendedor, de contar a história, de mostrar de outros menores que há uma oportunidade de crescer, que a vida não acabou após a vida no Degaze, sabe? Que há uma oportunidade de você ser um advogado, ou você ser um médico, ou você ser um engenheiro, ou você ser um psicólogo, ou você ser um profissional do audiovisual. Tem N profissões que você pode aprender ali e crescer, sabe? Você ser um empresário, como ele é um empreendedor, e isso é uma história bem bonita, porque ele tem o negócio dele é dentro de uma comunidade, e ele é uma pessoa hoje com certeza com uma índole maior, que pode ser exemplo para outras pessoas dentro da comunidade, sabe? Eu moro, aí pode falar assim, eu moro dentro da comunidade e sou uma pessoa honesta, sabe? Então ele tem esse testemunho, ele tem essa vocação de palestrar não só em comunidade, mas também em eventos importantes, né, mostrando a história que pessoas da comunidade podem vencer. Pessoas da comunidade podem ser um jogador de futebol, como tem sido, pode ser um empresário, e hoje a gente vê muitos empresários, né, pessoas que vendem, a gente vê, eu esqueci até o nome hoje é um influenciador, né, ele vendia água, acho que na praia de Copacabana, eu esqueci o nome dele. É um cara que está fazendo palestras aí e está ganhando muito dinheiro. Mas era um vendedor de bebida, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas é muito conhecido. Então, assim, eu acredito que esse projeto do É Pra Mudar a Mulher, que ele vai trazer muita reflexão,
principalmente para os pais, né, de adolescentes dentro da comunidade. Eu sei que o coração do Cadu, ele acende também por isso, também de fazer a diferença com o filme, de trazer esse tipo de consciência para famílias, principalmente para pais e mães, né, de menores, né, que tem uma vulnerabilidade muito grande socialmente falando, né, que não tem oportunidade. Então, acredito que esse filme vai gerar oportunidade de mostrar para pessoas, de criar esses projetos sociais. Eu posso dizer que eu tenho um projeto aqui em Guadalupe, que é uma escola que eu já vi muitas pessoas, assim, a gente tem alguns cursos voltados para música, teatro e dança, e eu já vi muitos pais chegando, perguntando, poxa, eu queria muito uma oportunidade. Isso toca o meu coração, porque eu sei que através da dança, através da música, ele vai mudar. O teatro muda pessoas. Hoje no teatro, as pessoas acham, não, quero ser ator, quero estar na Record, quero estar na Globo, né? Acho que vai chegar no curso de teatro, vai se qualificar e a gente vai colocar eles lá dentro. Não é bem assim. O teatro é muito além disso. O teatro, ele te traz melhorias em concentração, memória, timidez, te traz dinâmica e ajuda muitas pessoas. Por exemplo, me ajudou muito. Quando eu fiz teatro, quando eu era pequeno, me ajudou muito em relação a ver a oportunidade de falar um pouco melhor. Hoje eu sei que a gente tem que se comunicar melhor, né? Todos os dias a gente tem que se qualificar e se comunicar melhor. Mas o teatro, ele traz isso também, é uma oportunidade boa. Então eu acredito que a história do Rodrigo, eu acho que ele vai edificar muitas vidas, né? Juntamente com o filme, né? E pessoas ficaram emocionadas. A gente percebeu isso, não sei se o Cadu percebeu isso lá na Premiere, mas eu acredito que no momento que ele falou foi emocionante, sabe? A gente reviveu, né? Eu acredito que a gente reviveu o momento que a gente estava ali no set gravando com ele, né, Lívia? Então, assim, trouxe uma emoção ali onde pessoas viram pela primeira vez, mas as pessoas que estavam envolvidas, que era a equipe, né, da produtora, reviveu, sabe, aquele momento. Foi muito gratificante. Acho que eu falei muito, hein? Começar a botar time O documentário fala sobre saúde, sobre educação, segurança, cultura, tudo que vocês estão falando até agora. Como é que é tratado esses temas dentro da instituição? Como que é o dia a dia? Para o pessoal conhecer melhor, né? Cadu. Então, só para... Voltando aqui, o Rogério falou aí, antes de falar do tema, como é que é tratado a cabeça dos adolescentes. Para você ver que o filme, ele emociona a equipe, tem parte que emociona, e eu não falei ainda, mas o pessoal que quiser procurar ali, saber um pouquinho do filme, segue o nosso Instagram, é Pra Mudar Moleque, com K, né? Não é Q1, é K-E, moleque, com K-E. Você vai acompanhar, bota a hashtag lá, é Pra Mudar Moleque, eu quero vamos tentar colocar no Twitter, no Instagram, quero assistir o filme, é Pra Mudar Moleque, para gerar realmente ali um debate aí na internet, que a gente consiga aí passar esse filme para a sociedade, cara, que como o Rogério falou, é um filme essencial para todo mundo, principalmente para pais e filhos, porque ele tem uma mensagem, ele mostra a realidade, e no meio ali ele coloca histórias reais e no final ele dá um tom de esperança para todos os adolescentes. Então é muito importante que a gente consiga mostrar esse filme para todo mundo, para toda a sociedade. Como ele falou aí, a Aline falou também, comentou, as pessoas que moram em comunidade, eu acho essencial esse filme passar lá, que os pais estejam ali com seus filhos adolescentes, para refletirem, tá? Esse filme tem uma reflexão muito forte, ele vai refletir sobre, caraca, é mesmo, pensei nisso, poxa, não quero ficar aí dentro não, poxa, tem uma oportunidade para fazer alguma coisa fora. Então, cara, é um filme realmente que ele é muito forte, ele passa uma mensagem muito forte. Então, para a gente tentar gerar aí um debate na internet, hashtag é Pra Mudar Moleque, eu quero assistir esse filme, vai colocando na internet, no Twitter, onde vocês quiserem.
a parte, como é que é tratado a parte, isso é muito interessante, tá? Porque chega lá no departamento muito adolescentes com problemas mentais, tá? Porque, como a Aline falou, nem todos os adolescentes vivem ali em comunidade, vivem em vulnerabilidade muito grande. Muitos deles não têm pais. Muitos desses adolescentes, teve adolescente aí que a gente até gravou, não tem pai nem mãe. Ele é criado pela avó. E a avó ali recebe um valor, às vezes até de uma bolsa, né, de ajuda federal ali, de ajudas federais. E ele passa fome, então ele não tem o que comer às vezes, entendeu? Então, esses adolescentes, eles ficam muito tempo, às vezes, sem nem ter o que comer e fazem o que fazem aí, algumas coisas erradas, chegam no departamento doentes da cabeça, tá? Tem muitos deles ali que chegam transtornados. É impressionante como esse problema de adolescente também é um problema muito mental também. Então, lá no departamento hoje tem médicos, psicólogos, assistentes sociais, para dar uma estrutura, para poder ajudar, né, a todos esses adolescentes, né? Como eu falei, a gente tem que investir bastante nessa parte aí de educação, né, como a Aline falou, mas essa parte que tem ali os médicos, né, que tem os médicos, psicólogos é muito importante, ele passar ali a ter com quem conversar, uma estrutura ali, né, de vida ali para eles terem uma reflexão, né, do que eles estão fazendo. Então é muito complicado falar, né, porque eles lá no departamento eles recebem esse atendimento, mas muitos deles ficam pouco tempo, né, que a passagem deles ali, dos adolescentes, não fica muito tempo. Então eles voltam para os seus lares. E lá nos seus lares não tem estrutura. Mais uma vez, voltam ali para estaca zero. Né? Não tem pai, não tem mãe, a avó às vezes não fica em casa. Então ele acaba ficando na rua muito tempo. Então, mas dentro do departamento, sim, tem essa parte aí de médicos, psicólogos, assistentes sociais para dar uma estrutura e muitas das vezes ajuda, tá? Tem uma melhora significativa desses adolescentes, mas eu acho que você tem que ainda investir um pouco mais. Gente, as oportunidades que são dentro do Degasa são as mesmas que tem aqui fora do jovens? Como assim? Eu não entendi essa pergunta, as unidades que me lembram. Porque vocês estão falando que eles têm a oportunidade de estudar, tem as áreas mesmo, né, que eles vão aprendendo, as habilidades que, teoricamente, são habilidades que a gente também tem. São as mesmas habilidades que um jovem aqui do lado de fora. Por exemplo, tem o DEGASE são 27 unidades aqui no Rio de Janeiro, tá? E ele tem uma escola. Então, essa escola, como a Aline falou, tem cursos profissionalizantes. Barbeiro, mecânico, cozinheiro, pizzaiolo, vários cursos nessa escola. Fica lá na Ilha do Governador. E todas as unidades, se eu não me engano, quase todas, têm escolas estaduais hoje em dia, coisa que antigamente não tinha. Então, tem um núcleo de uma escola estadual. A Secretaria de Educação, ela pega o professor da Secretaria de Educação e transfere para o DEGASE voluntariamente. Por que voluntariamente? Porque nem todo professor quer trabalhar com os adolescentes em conflito com a lei. Para que esse professor vá trabalhar lá, ele recebe um abono, um adicional. Então é interessante o professor está recebendo um adicional no seu salário, um incentivo, e acaba indo trabalhar. Então fica praticamente a mesma coisa. Um curso de barbeiro que tem lá dentro é o mesmo curso que tem aqui fora, o curso de mecânica que tem lá dentro é o mesmo curso que tem aqui fora. O que acontece é que tem adolescentes que a medida deles são bem reduzidas, então eles não conseguem nem... Tem curso lá que eles tentam adaptar o curso ao adolescente, tá? Qual é a sua medida? Eu vou ficar um mês aqui. Eu vou 3 meses. Então, eles tentam adequar. Um curso, às vezes, que demoraria 5 meses, o garoto vai ficar 2 meses, eles tentam adequar para 2 meses, tá? Não é o ideal, mas é o que se pode se fazer. Como se fosse um
preparatório, também. né? Esse dá essa reduzida, mas é um preparatório. Exatamente. Também tem a diferença do regime fechado, que tem a escola do regime fechado, e do semiaberto, que os adolescentes do semiaberto eles podem ir para a escola, aí eles têm um período para voltar para a unidade. Então, eles têm essa oportunidade de também, tem os dias também da semana. Eu não lembro quais são os dias, mas tem os dias da semana que eles conseguem sair da unidade e conseguem voltar. Mas isso é o semiaberto. O semiaberto do Departamento Socioeducativo é praticamente igual, acho que do presídio comum. Toda segunda-feira os adolescentes saem, eles podem estudar de segunda a sexta, mas à noite eles têm que dormir lá no departamento, né, na unidade lá, semiaberta, e sexta-feira eles são liberados para ir para a casa deles, né, para ficar em convívio com os pais. Se eles realmente cometerem algum delito lá dentro, assim, alguma infração, né, grave lá dentro, não obedecer alguma coisa, eu acho que é cortado o final de semana, em alguns casos, tá? Então eles continuam saindo para ir para a escola, mas no final de semana que eles iriam para casa, eles ficam ali tipo meio de castigo. Eu acho que, não sei se ainda existe ainda isso, mas antigamente era cortado, tipo dar um castigo para que eles se comportem, né? Porque eles já saem todo dia para estudar, voltam só para dormir. Então esse é o semi-liberdade, é praticamente igual dos adultos também. Essa saída que eles fazem, né, é como se fosse um benefício. Então, quando eles não cumprem, eles não têm direito de ter de novo esse benefício, né? O benefício é pelo comportamento. Se eles não cumprem, eles têm que cumprir as regras de dentro da unidade. Cada um de vocês fale. O que vai assistir esse documentário, ele pode esperar. Eu não estou ouvindo direito. O que o público que vai assistir esse documentário pode esperar? Você responder ali, responde primeiro. Mas é rápido, né? Eu vou dizer. O vídeo está acabando. Pode ser, Cadu, pode ser a última. Então, olha só, cara, esse documentário, como eu já falei, ele realmente é um documentário essencial para a sociedade em geral, cara. Assim, a pessoa que tem ali a mãe, o pai que tem adolescente em casa, eu acho que tem que assistir esse filme. Vai ter ali emoção, como vocês viram, a produção foi emocionada gravando. Então tem a parte emocional, tem a parte que você vai aprender realmente, como a parte que você vai matar sua curiosidade, como é que o adolescente fica num sistema socioeducacional, se é realmente muito presídio, é mais escola, como os agentes se comportam. Você vai ter uma noção vendo o filme realmente, como ali as instituições trabalham, o Ministério Público, a Defensoria, o próprio departamento ali socioeducativo, né, com a figura do diretor-geral. E no final, cara, a gente preparou ali, no final do filme, um momento realmente de esperança, uma mensagem muito bonita. É muito legal, eu não posso falar muita coisa, não vou dar spoiler, como eu falei. Quem quiser assistir o filme, coloca nas redes sociais. Primeiro vai lá, segue nosso Instagram, é Pra Mudar Moleque, com K, não é QU, é KE. É Pra Mudar Moleque, segue o Instagram e hashtag é Pra Mudar Moleque, cara. Coloca a hashtag aí em tudo quanto é lugar, no Twitter, no Instagram. Eu quero assistir o filme, pra gente ver se a gente movimenta as redes sociais, para que possamos aí colocar esse filme o mais breve possível para todos assistirem, né? No cinema, estamos em negociações aí com o Ponto Cine, lá em Guadalupe. Ponto Cine é um cinema muito bacana, tá? Onde passa todos os lançamentos de filmes nacionais. Adailton aí é um dos fundadores aí, presidente, idealizador do Ponto Cine, se não me engano, né, Rogério? Apresentadora de TV, famosíssima lá. Por que ela está no filme? Porque ela foi no departamento, ela também é uma pessoa muito envolvida com causa social, foi convidada, ela tinha uma outra visão, tá? Como todo mundo, muita gente tem uma visão ali de adolescentes que cometem crime. Então ela foi lá, viu realmente que caraca, mudou a visão dela, que ela fala. Então é isso, vocês vão ver histórias surpreendentes, histórias que vocês não esperam, tá? Tá tudo ali no filme, tem muita coisa legal. E é isso, eu não vou, como eu falei, não vou dar muito spoiler, eu quero que vocês fiquem bastante curiosos de assistir, para querer assistir. Eu espero ter uma expectativa muito grande, né? Não só por ele participar da produção, o audiovisual hoje está muito mais forte e acredito que esse projeto ele vai
vai representar muitas coisas e transformar muitas vidas. Eu acredito que já com essa premiação já é muito bacana, mas eu acredito que esse filme vai alcançar muitas vidas e mudar muitas histórias, né? A transformação social está aí, né? De gerar novas oportunidades. Então, para mim, na minha visão, o documentário ele é humanizado, ele traz atores reais, então onde as pessoas vão poder entrar dentro da sala de cinema e poder identificar realmente o que a instituição o Novo Degaze ele transforma. E com as apresentações que tem do delegado, do médico, de outros tipos de núcleos dentro do trabalho mesmo em si, que faz o amparato junto aos jovens, eu acho que dentro do contexto do documentário, quanto à humanização, quanto à oportunidade. Eu acho que os jovens vão ver isso como uma oportunidade e tentar dialogar entre si e entre seus familiares e entre a comunidade também, né? Porque um documentário, quando a gente produz, a gente quer levar não só para a tela de cinema, mas para a tela de televisão, para toda a cadeia cinematográfica. Todo mundo tem que assistir, desde o rico até o pobre. Se botar assim numa sala de cinema só para rico é legal, mas vamos botar na sala de cinema para outro poder econômico também assistir, que é um interesse maior, né? Então, acho que é um documentário que traz a realidade de um morro de arma, de um jovem querendo olhar para aquela estrutura ali e ver, será que eu vou para ali, ou eu fico com a minha bola aqui jogando, ou que eu fico curtindo, ou eu que vou me aventurar nessa questão de adrenalina, né? Que o jovem tem mais adrenalina, tem muita adrenalina. Então, acho que é um documentário que vai dar vamos supor assim, uma reflexão maior e oportunidade de melhoras, né? Todo mundo quer melhorar, né? Eu quero melhorar, acho que todos que estão aqui querem melhorar em alguma questão. Não tem essa. A gente melhora a cada dia. Então, a gente melhora a cada dia. Então, eu acho que por um futuro melhor para os nossos jovens. Eu espero chegar a 80 anos e ver uma legião de jovens que vieram atrás com um futuro melhor e qualidade de vida melhor. Então, se o documentário foi para ser feito para fazer isso, que faça com bom empenho. E é isso. Esse documentário, ele traz a reflexão da sociedade, das pessoas, do que é o sistema socioeducativo e quais são os entraves e os limites que eles possuem, quais são os avanços das unidades, os avanços dos especialistas olhando para aqueles adolescentes ali em conflito com a lei, mas sobre uma nova perspectiva e trazer um número de esperanças, né? Tanto para os que estão fora, não olhar o ato infracional como uma oportunidade, mas olhar para os que estão lá dentro, que eles podem e têm coragem, eles têm capacidade de conseguir vencer, trazer uma nova perspectiva, trazer estima, né? É estimular a sociedade a pensar sobre quem está lá dentro. Então, assim, esse documentário ele é muito importante para a sociedade olhar e falar assim, gente, eu nunca tinha pensado sobre isso. A Luana trouxe algo muito importante, a gente traz a humanização desse filme, né? A gente traz a diferença entre quem são os meninos que entram e quem são as meninas, né? Qual é o peso para as mulheres que entram lá dentro, né? Muitas que têm filhos, outras não. Como a sociedade olha, qual é o reflexo da sociedade lá dentro. Então, assim, esse filme ele traz um boom de pensar como a sociedade pode olhar, ter um novo olhar sobre esse lugar, sobre esse espaço, que é para eles cumprirem sobre o ato infracional que eles cometeram, mas também é sobre ter uma nova perspectiva do que pode ser feito e melhorado lá dentro, que pode ser feito e melhorado na sociedade para que isso não aconteça, e ver o Degaze como uma oportunidade para alguns, né? Para alguns que estão lá dentro, mas para os que estão de fora, não. Esse espaço não é para mim. Vamos pensar sobre uma nova perspectiva. E tem uma questão
que o Cadu trouxe no dia da Premier, que eu achei muito importante. Ele fala assim, muitas das vezes as pessoas têm preconceito com os adolescentes que passam pelo Degase. Mas esses adolescentes, eles também são pessoas que precisam de oportunidade, precisam de entrar no mercado de trabalho, eles precisam trabalhar, eles precisam sustentar suas famílias. Então, assim, tudo isso é mostrado nesse documentário. Então, assim, a gente espera que tenha muitas pessoas para falar sobre ele, desde críticas a elogios, né? Quando a gente traz um filme para o cinema, não é para ele ser algo para entrar numa caixinha para ficar guardado, não. É para as pessoas refletirem e pensarem o que pode ser feito a partir do que nós trouxemos naquele documentário. E é isso. Que seja um puxão aqui dentro para fazer na pessoa, né? Exatamente, Tamara. Vocês foram até lá, ao local para poder gravar e tudo. Mas saindo um pouquinho como profissional, como foi para você ficar no local? Quer falar um pouco aí, Rogério? Eu acredito, no caso, como profissional, né? Não, como profissional vocês foram para gravar, mas como que foi vocês chegando, você como pessoa, assim? Então, durante as gravações, por mais que a gente tinha alguns atores ali, né, a figuração principalmente que a gente contou, mas a gente viu ali um pouco como que acontece o processo, né, por exemplo, da entrada dos pais, né, o responsável, né, como que é a entrada, como que é o reconhecimento. A gente gravou algumas coisas que também não foram pro coisa, mas a gente viu realmente como que é a realidade. A gravação estava rolando, mas o dia a dia ali do Degase não parou. Então foi algo assim que a gente teve uma experiência imersiva, que como acontece. Então, assim, é algo que realmente você para refletir e você fala assim, cara, a gente não conhecia, a gente conhece o nome, mas a gente não conhecia como que era a rotina aqui dentro, sabe? E isso traz uma reflexão como pessoa de a gente conseguir também gerar mais oportunidade de ajudar outras pessoas e falar assim, cara, aproveita as oportunidades. Pais, mães, responsáveis, avós, gere oportunidades para seus filhos, para seus sobrinhos, para seus netos, porque a vida não tá fácil, sabe? E aí é o que eu falo, eu contando essa experiência que eu tive no Degase, né? A gente estava gravando, mas ao mesmo tempo estava vendo o que estava acontecendo ali e mães que deram depoimentos, né, começaram a chorar, sabe? Foi muito difícil, sabe? E a gente tem que ser grato, né, por pessoas que passaram nas nossas vidas, né, que deram oportunidade para a gente estar aqui hoje, podendo contar essa história também. Né, de não ter se envolvido com coisas que levasse a isso, sabe? Então, acho que o Degase, através desse documentário, ele vai mostrar também uma reflexão, mas também mostra o trabalho que eles têm feito lá para justamente tentar mudar isso. Né, o Cadu falei. Eu moro do lado do bombeiro. Eu moro coladinho com o bombeiro. Olha aí. Então eu acredito que esse foi um dos objetivos aí do Cadu, quando ele idealizou esse projeto, de não só trazer esse trabalho do Degase, mas também impactar vidas com esse projeto. Eu acredito que eu vivi experiências lá novas, que eu nunca tinha visto, que eu só imaginava, mas não sabia que acontecia muitas coisas em relação ao trabalho do Degase, sabe? Então, é para mudar moleque, e é isso que a gente vai enfatizar na cabeça da galera, compartilhar e levar esse conteúdo para realmente impactar vidas. Respondi? É isso mesmo? Respondeu. E
até juntando com uma parte, assim, quando eu fui para falar com vocês, foi, né, junta aqui, qual que é o seu dia, a sua disponibilidade? Vocês tiveram que juntar aí as autoridades, os jovens, como é que foi isso, gente? Porque conciliar a agenda, a gente sabe que é difícil. Como é que foi para vocês conseguirem juntar essas coisas? Da equipe, eu que fiz esse papel, né, de juntar a equipe, conseguir juntar quem podia em cada unidade, em cada dia, porque nós filmamos, hoje eu não lembro até de cabeça quantos são, mas foram, se não me engano, foram 9 diários. Foi, Cadu? Por aí. Então, assim, a gente foi ajustando de acordo com a disponibilidade dos profissionais, porque cada unidade também tem a questão do tempo que a gente podia estar lá. Então, assim, a gente tinha um período de tempo para estar lá, em cada locação, cada local da unidade, tinha um período de tempo também, porque eles estavam, como o Rogério falou, a unidade não parou. Então, a gente estava lá, mas a gente estava respeitando como era a organização da unidade. Então, assim, toda essa organização foi mediante ao horário, a equipe. Agora, com relação a toda a equipe que trabalha, Defensoria, Ministério Público, Procurador, foi com o Cadu. Ele que fez essa organização. De autoridades não é fácil, para se encontrar tempo na agenda. Eu lembro que a gente até, eu acho que eu perdi algumas coisas, porque a gente aluga equipamentos e a secretária teve algumas autoridades que desmarcaram, tá? Tem problemas na agenda, a gente entende, e a gente já estava com o equipamento alugado e a gente perde, aí vai aluga de novo, mas no geral correu tudo bem. Uma agenda desmarcada ou outra e assim, a agenda do pessoal realmente é Brasil inteiro, às vezes lá para fora também a gente tem agenda lá fora, que a gente tem que ir, não tem nada marcado, mas chega alguma coisa, às vezes, do governo ali, eles têm que estar presentes, então estava marcada ali a entrevista, mas desmarca, marca depois, dá só esse trabalhinho para a gente aluga alguns equipamentos, depois às vezes até perde alguma coisa, mas está na previsão. Sim, com certeza. Gente, como é que foi para vocês para participar desse documentário? Então, um tema super pertinente. Como é que foi? Um de cada vez. Para mim foi muito interessante estudar sobre direitos humanos e pensar esses direitos humanos. Quando a gente pensa em direitos humanos, a gente acha algo muito utópico, mas quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de questões básicas, saúde, educação, alimentação, a gente fala de documentação. Então, assim, quando a gente pensa direitos humanos, a gente está falando de necessidade básica, de necessidade de todo mundo ter acesso. Então, assim, para mim, vivenciar e observar no dia a dia foi muito enriquecedor. Pensar que esses adolescentes, muitas das vezes, estão marginalizados, mas estão necessitando de algo mínimo. Vai, Luana. Eu, na questão de conhecer, eu nunca tinha entrado, então foi a minha primeira vez. Ao longo desses anos, nunca entrei. E, assim, é de arrepiar desde o momento que você entra dentro de um local onde ali, basicamente, não tem só alegria e também não tem só a tristeza. Eu acho que a alegria bate quando um adolescente ele sai, e dali ele sai com o seu familiar do lado e com o propósito de fazer a diferença. E com tristeza quando o adolescente ele bate um pânico e ele fica meio que, mesmo que esteja com seus familiares ali para fazer uma visita, para fazer qualquer tipo de outra coisa, é algo assim meio que entristece o coração. Não é assim, a gente bate o nosso lado humano muito mais do que o nosso lado profissional. Você esquece às vezes até que está filmando, que está gravando. Porque você quer entrar e saber um pouco da história do adolescente e tentar não querer trazer para dentro da sua casa, mas assim, em tentar achar que sua palavra
talvez você fala alguma coisa, ele tenta ativar esse nível de percepção. Cara, como é que isso é tão agregador? Mas no momento que você trabalha com esse tipo de vamos supor assim, com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de educação, que mexe com educação, mexe com um adolescente, mexe com uma mente ainda que não está formada, mexe com tudo amparado que você tem que trazer para aquele jovem ali dentro de uma instituição que às vezes está te dando, te abraçando, é meio que complicado, mas assim, é algo, quando eu entrei no Degase, eu sou muito observadora, então eu observei desde o momento da entrada e da minha saída, desde o refeitório que eles têm, o cuidado que eles têm com a alimentação, até os colchonetes que ficam do lado, que são higienizados para eles dormirem. Até a lavanderia onde lava as roupas, até a cozinha copa que fica atrás da recepção, ao carcereiro que anda com a chave e tem o poder de observação de tudo, e até o cuidado para a gente não entrar com nenhum objeto cortante. Então, esse é o fator necessário, porque dentro de uma gravação eu poderia levar um objeto cortante e dar para algum jovem ali e ali transformar aquilo ali num caos. Isso é inevitável, mas assim, desde o momento que você está ali presente, gravando e vendo algo que é tão real e que impacta, nem todo mundo aguentaria fazer uma gravação tão assim, adrenalizado, porque você fica observando no que você está fazendo e nas reações adversas. Que são várias, porque o carcereiro ele está cuidando. Eu fiquei no momento que eu fiquei ali atrás, eu ouvi as conversas do detento, então assim, dos adolescentes, e eu ficava assim, nossa, não era conversas agressivas, mas também não era conversas, era com a forma deles falarem que eles tinham horário. Olha, daqui a pouco vai vir um almoço. Olha, você tipo eles tendo horário para eles poderem. Isso é disciplina. Se eu não acordar esse horário, o almoço vai passar, eu não vou comer. Ou a comida vai ficar ali, vai ficar fria, eu não vou ter as condições de comer. Então, eu acho que foi impactante. É impactante em qualquer gênero, em ter participado do documentário. E foi isso. Rogério? Mais uma vez eu falo que eu fui pela segunda vez. Quando a segunda vez foi pela gravação, a primeira vez que eu fui foi pelo Senac, na época que eu cuidava da parte de eventos lá, e aí eu conheci não a fundo como eu conheci na gravação, mas eu já tinha essa noção eu só tinha conhecido ali a parte da escola, o Senac tem essa parceria com o Degase. E assim, foi uma experiência muito inovadora em aspecto de conhecer o dia a dia ali, né, de saber o que acontece, né, de ter todo o cuidado de uma equipe que não era só a equipe da gravação que estava, mas a equipe toda do Degase se envolveu na situação, sabe? O cuidado que eles tiveram com a gente em relação a gravar cada local ali. Então foi uma experiência muito bacana, onde a gente realmente traz o nosso lado bem humano em relação a conhecer a história de fato da instituição, né? Então, assim, a gente viu desafios ali, a gente viu histórias, então foi bem gratificante e o nosso lado humano ele fica muito mais aflorado, né, em relação a observar mais as coisas, as oportunidades. E eu acho que foi uma grande oportunidade de estar ali dentro, como a nossa amiga Luana falou, né, do carcereiro estar ali com as chaves, mas ao mesmo tempo estar ligado com a gente, ajudando, auxiliando, falando, e algumas situações a gente não pôde gravar naquele momento, e a gente tinha que esperar um pouco para gravar ali naquele local, porque foi uma logística que o Degase não é o dia a dia do Degase também. A gente estava com uma equipe ali gravando, não é uma rotina dos funcionários ali, sabe? Então foi algo que foi transformador tanto para os dois lados, né?
que foi legal também de eles terem participado, acredito, né, que outras pessoas participaram ali e falaram, poxa, muito legal isso que vocês estão fazendo, né, esse projeto do Cadu de trazer, falando dessa transformação social que vocês querem trazer através do Degase, né, de mostrar isso para a sociedade, né, que às vezes as pessoas de lá fora só têm uma visão que é diferente, sabe? E vê o Degase só como uma prisão de menores infratores. Não vê como uma geração de oportunidade também, que as pessoas de evitar, mas sim gerar mais oportunidade lá fora, para ele não justamente estar lá dentro e achar que vai sofrer, sabe? Mas ter essa como se diz a palavra, ter esse carinho antes de, por exemplo, cara, meu filho, ele precisa ter oportunidades aqui fora antes de ir parar lá dentro, sabe? Eu não sei se vocês entenderam essa parte, mas eu acredito que o que eu vi ali, eu tenho demonstrado, eu não contei todas as coisas que acontecem ali no Degase em relação como que é o procedimento, mas eu falei assim, cara, o Degase não é aquilo que vocês pensam. Lá tem qualificação para aquelas pessoas que pararam lá porque não tiveram oportunidade lá fora, pararam lá, mas estão tendo uma nova oportunidade. Eu acho que é isso. O Degase é uma nova oportunidade para aquelas pessoas que erraram, pararam lá dentro, mas que estão tendo uma nova oportunidade de ser como o Rodrigo assim. Acho que isso define. Então, como foi gravar dentro do departamento socioeducativo? Se eu for antecipar algumas perguntas suas, me perdoa, mas eu vou logo fazer um contexto para dar. Então, eu acho que gravar dentro do departamento do socioeducativo, que é o Degase, uma pauta tão sensível como ela é, eu quis deixar uma mensagem forte para o Brasil e para o mundo. E eu acho que eu consegui, tá, passar essa mensagem, uma mensagem ali de esperança, uma mensagem que dá para fazer certo. Esse filme, ele está rodando festivais de cinema pelo mundo todo. Ganhamos 7 menções honrosas. Ganhamos o melhor trailer na Índia e ganhamos 8 melhor filme documentário pelo mundo afora, na Itália, nos Estados Unidos, no Chile e na Índia. 8 premiações, tá? Então ganhamos 8 premiações de melhor filme documentário nesses 4 países, fora as menções honrosas, fora o melhor trailer, então são 16 prêmios. Então, realmente é uma mensagem ali, é uma pauta social muito importante, não só para o Rio de Janeiro, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? Falar de adolescentes. É isso. Eu vou ser bem breve agora, porque nas minhas palavras, é isso. E essa mensagem aí, eu quero, né, que chegue aí, que muita gente no Brasil consiga ver esse filme. Não deixe de seguir o Instagram, é pra mudar moleque, clicar siga nossas redes sociais aí, o Instagram, e hashtag é pra mudar moleque. Todo momento eu vou falar, tá, gente? Porque senão eu percebi. Bota aí, eu quero assistir é pra mudar moleque, Twitter e Instagram. Pode deixar nos comentários também, aí pra mudar moleque. Isso aí. Aproveitando até a deixa aí do Cadu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais da Me Chama, então para vocês poderem seguir e deixar as hashtags aí também, então já aproveita. O Instagram do É Pra Mudar Moleque, eles vão ver lá as fotos e os vídeos da Premiere exclusiva no Man Rio, que fica aqui pertinho. É uma cinemateca que tem no Man, maravilhosa cinemateca. Vários artistas lançam seus filmes ali. Lázaro Ramos lançou o filme lá também dele. Então é uma cinemateca super exclusiva, lindíssima, visual lindo. Vocês vão ver fotos, vão ver vídeo, então vão poder apreciar um pouquinho de como é que foi ali. As autoridades que estavam lá presentes, né, o presidente da Ancine, o Alex Braga, muito importante essa figura, tá? Ele não vai em muitas premieres. Então a nossa premiere, o Alex Braga, presidente da Ancine, estava presente. Fora a apresentadora Gardênia, o chefe do Ministério Público, Luciano Matos, deputados federais, a Soraya Santos estava lá, deputada federal.
o Roberto Monteiro Pai, então, que é um deputado federal também, e já passou pelo sistema socioeducativo, ele gente que cometeu infrações aí, passou pelo sistema, não era Degase, eu acho que era Funabem, depois virou Degase, então o deputado federal deixou eu falar, tá, que eu pedi autorização para isso, eu podia contar a história dele. Então é isso, vários promotores da Vara da Infância que estavam presentes, defensores públicos, juízes, tá, médicos e psicólogos nesse lançamento, artistas, o Hélio de la Penha, como eu já falei, estava lá também no lançamento, adorou o filme, conversei com ele. TV de gás, com os adolescentes que estão cumprindo medida. Então é isso. O filme foi maravilhoso. Vai no Instagram que vão acompanhar esses vídeos, essas fotos. E teve cobertura, muito legal, teve cobertura do jornal da Bandeirante, ao vivo, teve uma passagem na cobertura do jornal da Band, e do programa da Gardenia Cavalcante, que passa todo dia, de segunda a sexta, e vem com a gente. É um programa muito legal, teve cobertura também lá. Antes da gente finalizar aqui, eu vou deixar cada um se despedir, falar redes sociais, tudo depois que a gente se despedir, vai passar o trailer do documentário para vocês assistirem, então aguardem aí. E é isso, pessoal. Antes de vocês se despedirem, eu quero agradecer a participação, que vocês se disponibilizaram a estar aqui numa semana, né? Pra gente, a gente tá gravando durante a semana à noite, mas às vezes vocês chegam no trabalho, tá cansado, e a gente tá aqui gravando. Então só tenho que agradecer para vocês o trabalho lindíssimo também que vocês estão fazendo. Espero que chegue a muitas pessoas assistam a esse documentário, que realmente é um assunto bem pertinente. Então, vou deixar vocês se despedirem. Pode falar rede social, pode deixar alguma mensagem, se quiserem deixar também, à vontade. Começa aí, Aline. Pode começar, Aline. Sim, deu uma cortada. Eu queria agradecer a Tamara, o canal As Três Artes, que não é a primeira vez que eu estou aqui, é a segunda vez. A primeira foi com o filme A Passarela, né? Então, assim, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre o documentário, sobre um tema tão importante que é a socioeducação no Brasil. E também agradecer a cada profissional que está aqui. A equipe é muito grande, hoje estão algumas das pessoas que foram essenciais para chegar à qualidade da produção que nós fizemos. Então, é essencial destacar quanto foi importante cada profissional que está aqui. E também falar que a ressocialização é importante. Ela é possível, por mais difícil que seja, por várias questões que esteja. No filme vocês vão entender um pouco o que a gente está falando aqui. Mas acreditar, acho que é possível. Acreditar que é um novo mundo, é um novo caminho, é super importante. A minha rede social, pessoal, é Aline Logia. E minha profissional, que está em construção, é Aline Capistrano.oficial. E obrigada. Pode ir. Vamos lá. Obrigada, Tamara. Eu acho que eu já sou a terceira vez, já sou figurinha carimbada. Já estamos aí nessa longevidade. E agradecer ao Cadu aí pela produção desse documentário. O Agru Me Chama Filmes, que está no meu coração sempre. Estou lá desde o início. Eu e o Serginho somos estudamos junto, fizemos parceria junto. E eu espero que esse documentário ele atinja um maior número de pessoas, maior número de jovens que possam se conscientizar que é através mesmo da educação que ele vai poder se socializar junto com a sociedade, e que esse documentário também possa refletir através das famílias, das pessoas que têm esses jovens dentro de casa, que elas possam também dar essa contribuição para eles. Agradecer aos profissionais que na diária eu estive lá no Degase, e também fazer um chamado, né? Que possam ver o filme onde ele estiver passando, que eu acho que é impactante, vai humanizar um pouco o coração, vai trazer um pouco de reflexão para a sociedade, para ter um futuro melhor, para os jovens terem um futuro melhor. Sempre é bom falar sobre isso. Obrigada. Valeu, Rogério. Quero agradecer aí, Tamara, também.
pela sua oportunidade. Acho muito bacana o seu trabalho. Espero ter outras oportunidades aí, a gente. E só agradecer, né, pela oportunidade de estar nesse projeto que foi incrível, impactante, não só para mim, mas eu espero que seja impactante para as pessoas que vão assistir. E eu acredito que esse é só o começo de muitas coisas que vão vir para transformar a vida desses jovens. Né? Então, eu agradeço de coração, agradeço a todos aqui, toda a equipe, sabe? O Serginho deu essa oportunidade de estar junto, juntamente com o Cadu aí. E é um projeto que eu vou levar sempre no meu coração, que puder divulgar, ajudar para divulgar esse projeto, mostrando que realmente há oportunidade, que a gente precisa gerar oportunidade para esses jovens, sabe? Porque assim a gente não vai conseguir mudar 100%, mas eu acho que cada um tentando, a gente consegue ajudar a transformar vidas, né? A transformar esse lado social, né? Transformar esse lado de pessoas que podem ser uma pessoa que vai transformar outras, vão ser empresários, vão ser profissionais da área de saúde, na área de psicologia, de diversas áreas, diversas oportunidades, né? Na área de esporte. Acho que esse filme é um dos projetos que vai transformar muito. Então, eu agradeço mais uma vez. Meu Instagram é Rogério Maio, né? A gente continua aí apaixonado pelo cinema, pelo audiovisual e gerando oportunidade. Isso aí. O evento está acabando, tá? Vou finalizar tudinho. Para agradecer a Tamara, ao canal As Três Artes. É uma honra enorme estar aqui falando pela primeira vez, né, com a Tamara. E agradecer também o Serginho Clemente, diretor do filme, muito gente boa, maravilhoso ali. E a toda essa equipe da Groove Chão. Cara, eu amo todos vocês, tá? Não vou suspeito. Foi maravilhoso trabalhar com todos vocês, realmente ali, são profissionais de primeira qualidade. E é isso, sabe? Fazer esse filme, né? Deixando essa mensagem super importante ali para a sociedade. E a gente tem que entender que dá oportunidade de reintegrar esse jovem ali à sociedade, reduzindo ali o risco dele de reincidência. É muito importante. Então, a minha rede social é Cadu Tavares, né? Com C, Cadu Tavares, _. A rede social do filme arroba pra mudar moleque com K, já falei 20 vezes aqui, fala mais uma. Coloca a hashtag aí, pra mudar moleque, tá? Pra vocês poderem perturbar ali as redes sociais. Quero ver o filme, pra mudar moleque. Como eu já falei, é um filme muito interessante, tem uma mensagem muito legal, tá? Uma mensagem muito forte, não só aqui pro Rio de Janeiro, pro Brasil, pro mundo afora, tanto que já ganhou vários prêmios aí, e é isso. Eu quero que esse filme, que é o meu sonho, tá? Que seja divulgado e visto aí por muitos brasileiros, e vai ser uma mensagem muito legal. Eles vão refletir bastante, principalmente pais de adolescentes. É muito legal que assista esse filme e realmente é uma mensagem especial para todos eles. Ricardo, ficar ligado lá também nas redes sociais, que vai ser divulgada aí a exibição. Né? Você falou aí do Ponto Cine. Vamos, tem que seguir o Instagram. Segue lá no Instagram. Quando a gente conseguir colocar aí num cinema que está bem próximo, que é o Ponto Cine Guadalupe, e também algum streaming, a gente vai divulgar tudo por lá. Pessoal, só tenho que agradecer novamente a equipe, agradecer quem estiver assistindo esse vídeo aqui, e que aqui embaixo vai ter todas as redes da produtora para vocês poderem seguir, saber direitinho quando que vai ter a estreia e onde que vai estar, e das próximas produções também. Beijo, pessoal. Obrigada. Como alguém um dia acreditou em mim, eu continuo acreditando que pode dar certo.
Alguém pode falar, calma aí, eu camei isso aqui. E dali, vambora. Ô funcionária, tem mais lanche? O próprio fato da privação da liberdade, seja ela de forma total, com um adolescente que está internado, ou seja de forma parcial, que é o que acontece com os adolescentes que estão em semi-liberdade, já é bastante rígido. Eu não fui culpado de nada. De absolutamente nada. Então, acho que assim, de inicial a gente sofre muito pela aparência, às vezes pela cor, entendeu? Eu pelo fato assim, eu me considero negro, então eu já, quando eu sou uma abordagem policial, se tiver eu e mais um amigo branco, acho que eu já sofro algum tipo de represália, eu sinto que o tratamento não é o mesmo, entendeu? Para o mesmo tipo de raça ou cor, considerando, né, no caso. O traficante que tem a sua moto, o seu cordão de ouro, a sua bermuda de marca, e ele vê esse personagem, esse gerente de organização como uma referência. Isso não é bom. Aqui no Degase, ele começa a ter convivência com uma gama de pessoas, a gente começa a fomentar nele, né, que ele pode ter sonhos, que ele pode ser o que ele quiser na vida, e isso é muito importante para que ele consiga se reerguer. O Degase é um recorte da sociedade. Então, tudo que a gente tem lá fora, a gente tem aqui dentro. O nosso adolescente não é diferente do adolescente que está na escola lá fora. Ele apenas teve algum momento, alguma condução que fez com que ele chegasse até aqui e o outro não. Então, assim, eu vejo esse adolescente como qualquer adolescente, que está em formação, que está em crescimento, que se a gente investe nele, se a gente dá oportunidade, a gente apresenta possibilidades para ele, ele vai fazer escolhas diferentes. Então eu acho que assim, a sociedade tem que acreditar, né? Porque é possível.